Quando se fala da máquina mais importante do mundo, muito provavelmente as pessoas irão associá-la a uma máquina usada nos hospitais para o tratamento de algumas doenças recorrentes que afetam uma grande porção da humanidade. Máquinas como o tomógrafo computadorizado, que usa raios-x em seções cruzadas para criar imagens detalhadas do interior do corpo, permitindo aos médicos visualizar órgãos, tecidos e ossos, auxiliando no diagnóstico de diversas doenças, como AVC e lesões internas, pode ser uma forte candidata à máquina mais importante do mundo. Ou ainda a máquina de ressonância magnética, que usa campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas dos órgãos e tecidos do corpo humano, permitindo a detecção de tumores, lesões em tecidos moles, doenças articulares, problemas na coluna, entre outros. Também poderá ser uma forte candidata à máquina mais importante do mundo, uma vez que essas máquinas permitem a detecção e diagnóstico de doenças e traumas com uma certa antecedência. Sem esquecer do monitor multiparamétrico, o desfibrilador, o ventilador mecânico e da bomba de infusão, que são todas elas máquinas de importância suprema para a restauração da saúde de nós seres humanos. No entanto, nenhuma dessas máquinas é a máquina mais importante do mundo, e nenhuma delas é tão importante quanto as máquinas de litografia da ASML. Apenas uma máquina dessas pesa 150 toneladas, contém mais de 100 mil componentes internos, requer um prédio com isolamento contra vibrações em nível atômico, já que apenas o caminhar de uma pessoa nas proximidades pode criar grandes erros e imprecisões na máquina, e essa máquina custa quase $500 bilhão. Apenas uma máquina. E para somar em tudo isso, a fase de concepção dela levou cerca de 10 anos, o mesmo tempo que leva para projetar um avião comercial de passageiros moderno. Mas para que servem essas máquinas? E por que elas são consideradas máquinas mais importantes em relação às outras máquinas existentes no mundo, inclusive as máquinas usadas em hospitais? Bom, repare em absolutamente tudo que está à sua volta. Carros, roupas, estradas, telefones, mobílias, eletrodomésticos, aviões, prédios, construções de estruturas, enfim, tudo é resultado de fortes avanços científicos e tecnológicos alcançados pelos seres humanos nos últimos 50, 100, 200, 500 ou mais anos. E por detrás de todas as máquinas responsáveis por criar todas essas coisas, que vemos literalmente em tudo à nossa volta, está um pequeno componente eletrônico que muita gente nem faz ideia de sua existência e importância, que é chamado de chip ou microchip. É graças a esse minúsculo componente que tudo, mas tudo mesmo, que temos em nossa casa, local de trabalho ou mesmo na rua foi criado, fabricado ou processado. A humanidade depende tanto dos chips que os colocou em praticamente tudo, desde o seu iPhone, o vidro elétrico do seu carro, o ar que respiramos dentro de um avião, até o seu secador de cabelo. E até em itens que não têm chips, como em uma panela, em uma escova de dentes, em um copo de vidro ou em um corta-unhas, o processo de fabricação desses itens depende de várias máquinas que possuem dezenas de chips internos que permitem o correto funcionamento das mesmas. Até mesmo a comida que comemos diariamente foi em algum grau processada por alguma máquina que tem um chip. Ok, mas o que é um chip e para que serve? Em eletrônica, um circuito integrado, também chamado de chip ou microchip, é um circuito eletrônico miniaturizado composto principalmente por dispositivos semicondutores. Em outras palavras, um chip nada mais é do que um circuito eletrônico composto de vários elementos, porém reduzidos em escalas incrivelmente pequenas. E o termo semicondutor se refere às características do material com o qual eles são feitos. Existem basicamente dois tipos de materiais: os materiais condutores de eletricidade, como o cobre dos fios de energia, o ferro, o ouro, entre outros, e os materiais que são péssimos condutores de eletricidade, chamados de isolantes, como o plástico, o vidro, a borracha, entre outros. E no meio deles existem os materiais semicondutores, que são uma espécie de intermediários entre os bons condutores e os maus condutores. Os principais elementos semicondutores são o silício e o germânio. No entanto, a indústria usa mais o silício por ser mais abundante na natureza.
Tanto é que ele é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre depois do oxigênio. Ele é encontrado abundantemente em certos tipos de areia. E é a partir desse elemento que os chips são feitos. No entanto, os chips são construídos sob um pedaço de material semicondutor à base de silício chamado wafer. É nesses wafers que são construídos os microcircuitos, compostos por transistores, resistências, capacitores, além de diversos caminhos por onde a corrente elétrica irá passar, dando assim vida a um chip. E o elemento fundamental na criação dos chips são os transistores, que são um componente elétrico que age como um interruptor, ligando e desligando, permitindo ou impedindo a passagem da corrente elétrica. E os computadores são programados para entenderem essa passagem ou não passagem da corrente elétrica como informação na forma de bits, ou seja, zeros e uns. E é essa constante sequência gigantesca de zeros e uns que formam os dados ou a informação que os computadores armazenam, processam ou manipulam. Sejam vídeos da internet, documentos, jogos, aplicativos, programas, entre outros. Mas a maneira como os chips são feitos é das coisas, se não a coisa mais complexa já criada pela humanidade inteira em toda a sua história. Você já deve ter ouvido que o novo iPhone 16 Pro Max possui um processador, o A18 Pro, com 18 bilhões de transistores, capazes de executar 35 trilhões, exatamente, 35 trilhões de operações por segundo, ou cálculos por segundo. Ou que o Samsung S24 Ultra possui um processador, o Snapdragon 8 da terceira geração, com cerca de 16 bilhões de transistores. Ou ainda que a novíssima placa da Nvidia, a RTX 5090, possui absurdos 92,2 bilhões de transistores, conferindo à placa um poder de processamento nunca antes visto. Mas como é possível colocar tantos transistores em um lugar tão pequeno e compacto, inferior a 3 cm, que é o die da placa? A resposta está nos grandes saltos tecnológicos que permitiram reduzir o tamanho dos componentes, especialmente dos transistores, para escalas atômicas, permitindo que bilhões de transistores sejam colocados em um mesmo espaço, o que resulta em chips mais poderosos e eficientes. Essa capacidade de encolher o tamanho dos transistores é tão absurda que atualmente os transistores que equipam chips da Intel, Apple ou Samsung podem ter apenas 3 nanômetros de comprimento, sendo que 1 nanômetro equivale a 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Isso é tão pequeno, mas tão pequeno, que é menor do que o tamanho da espessura de um fio de um cabelo humano, que é de cerca de 90.000 nanômetros. Menor do que o tamanho de um vírus, que possui 14 nanômetros, e menor do que a membrana celular, que possui de 10 a 5 nanômetros. Existem nesse momento transistores de apenas 2 nanômetros sendo pesquisados e desenvolvidos, com o seu tamanho sendo igual ao diâmetro da fita do nosso DNA, o famoso fio que carrega o código genético de todos os seres vivos. E como você deve imaginar, fabricar coisas tão minúsculas assim requer não só uma tecnologia absurda, mas também máquinas com uma precisão extraordinária. Já que, para além do componente ser extremamente pequeno, existe uma minúscula distância entre um transistor e o outro que está logo ao lado, que é de apenas 2 nanômetros. Além de um fio que permite a passagem de energia entre um e outro. Isso ao longo dos bilhões de transistores que o chip tiver. E é aqui que entram as máquinas de ponta de litografia mencionadas no início do vídeo, em que apenas o caminhar de uma pessoa nas proximidades pode criar grandes erros, imprecisões e desalinhamentos no chip que a máquina estiver a fabricar. Atualmente, os chips mais avançados do mundo, que equipam laptops e PC gamers de última geração, servidores em data centers, celulares e tablets, carros, relógios inteligentes, centenas de eletrodomésticos, uma infinidade de equipamentos militares, como caças, mísseis e bombas, e milhares de outras máquinas e equipamentos são fabricados por uma e única empresa em todo o mundo, pela gigante TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A TSMC é a maior e mais avançada fábrica de semicondutores em todo o mundo.
Isso significa que ela fabrica os chips que outras gigantes como a Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, Intel, entre centenas de outras empresas, usam para fazerem os seus próprios produtos. Esse é um monopólio tão grande que essa multinacional taiwanesa é responsável por mais de 90% da produção mundial de chips de ponta e está na lista das 15 empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado de 500 bilhões de dólares e um faturamento de 70 a 90 bilhões anuais. As fábricas da TSMC são ultramodernas e ultra avançadas, que elas são chamadas de FABs. As FABs operam em ambientes ultracontrolados e ultra limpos, com níveis de poeira milhões de vezes menores que o ar comum. Elas usam a classificação ISO classe 1, ou seja, no máximo 10 partículas de 0,5 micrômetros por metro cúbico. Isso é 100 vezes mais limpo que uma sala de cirurgia de um hospital, já que a menor partícula pode arruinar um wafer inteiro. E já que a fábrica produz coisas em escalas nanométricas, não são pessoas que controlam a produção. Tudo é automatizado com pouca intervenção humana. Os wafers viajam ao longo de várias máquinas espalhadas pela fábrica e são entregues em cada uma delas pelo Front Opening Universal Pod, que protege os wafers contra contaminação e danos, e circula pelo teto da fábrica e transporta até 25 wafers no seu interior. Uma vez entregue, um robô retira os wafers um por um e os insere no interior da máquina que opera no vácuo, e executará um processo bem específico do complexo processo de fabricação, onde materiais poderão ser adicionados, removidos, polidos ou processados. Posteriormente, será levado novamente pelo Front Opening Universal Pod para uma outra máquina, assim sucessivamente. Para se ter uma ideia do quão complexo é a produção de chips modernos, podemos fazer uma analogia e considerar um CPU de um computador. Fazer um CPU é o mesmo que fazer um bolo com 80 camadas de altura, em que cada camada é diferente de todas as outras em tamanho, ingredientes e geometria. Para fazer esse bolo, existem 940 passos diferentes na receita, ingredientes exóticos, sólidos, líquidos e gasosos, e o bolo leva 3 meses para ficar pronto. E se em qualquer um dos 940 passos os ingredientes estiverem em quantidades 1% a mais ou a menos, ou a temperatura do forno estiver 2 graus maior ou menor do ponto ideal, em uma das 80 vezes que uma das camadas for ao forno, ou a batedeira passar meio centímetro fora de onde deverá passar, em qualquer uma das massas, o bolo todo é perdido. Na TSMC, há qualquer coisa em torno de 500 a 800 mais máquinas diferentes para a fabricação de chips, com um número global de mais de 3.000 máquinas por gigafab, já que muitas delas estão repetidas. O processo de fabricação de chips pode ser dividido em 6 grupos executados pelas máquinas: as que fazem a camada de máscara, a adição de material, remoção de material, modificação do material, limpeza do wafer e as que fazem a inspeção do wafer. Esse processo todo leva cerca de 3 meses por chip e consome cerca de 99.000 toneladas de água ultra pura por dia. É um dos processos industriais que mais água consome no mundo. E essa água ultra pura é a água mais limpa do mundo, sendo muito mais limpa que a água destilada. Essa água é usada na lavagem de wafers após cada etapa, na refrigeração de equipamentos, na preparação de soluções químicas, entre outros. Mesmo no consumo de energia, o processo é violento. Para se ter uma ideia, em 2023 a TSMC consumiu aproximadamente 25.000 GWh de eletricidade sozinha. Isso representa cerca de 6% do consumo total de energia de Taiwan, superando o consumo de algumas cidades, como a capital Taipei. Enquanto a TSMC fabrica os chips mais avançados do mundo, que as gigantes como Apple, Nvidia e Intel usam para fazerem seus produtos mais avançados, a holandesa ASML fabrica as máquinas que a TSMC usa para fazer os chips. E a principal delas é a máquina de litografia avançada High-NA EUV, que funciona da seguinte maneira. Tudo começa com luz, mas não qualquer luz. Uma luz tão curta quanto o nosso DNA, chamada de Extreme Ultraviolet, ou ultravioleta extremo, EUV, com um comprimento de onda de apenas 13,5 nanômetros, equivalentes a 5 fitas de DNA lado a lado.
Essa luz, que é absorvida por absolutamente tudo, inclusive pelo ar, obriga que a máquina inteira opere no vácuo absoluto. Essa luz ultravioleta extrema é gerada através do bombardeamento de gotículas de estanho líquido a uma taxa de 50.000 gotículas por segundo, que são atingidas por um laser de dióxido de carbono com potência de 50.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Com isso, o estanho é vaporizado e emite fótons de luz ultravioleta. No entanto, essa luz precisa ser captada, direcionada e moldada da forma correta. E para isso, a máquina usa espelhos feitos pela alemã Zeiss, que são os espelhos mais planos e mais perfeitos já feitos pela humanidade inteira. Uma vez que não se pode transmitir a luz EUV por lentes, porque elas absorvem essa luz e também criam distorções. Toda a ótica da máquina é feita por mais de 7 espelhos altamente refletivos, operando com reflexão ricamente calibrada, ao invés de refração. Nesse percurso, essa luz irá passar por uma máscara que contém o padrão do chip que se pretende fazer, que seria aquela complexidade de caminhos que formam um chip. Depois de passar por outros mais espelhos, essa luz finalmente atinge o wafer, que está revestido por um material sensível à luz. E dessa forma, o padrão fica gravado no wafer. No entanto, como um chip moderno tem de 80 a 100 camadas, esse processo de exposição é repetido de 80 a 100 vezes. Falando assim, até parece um processo simples, mas como é muito bem relatado tanto no site da ASML, tanto no site da Zeiss, a complexidade e precisão da coisa é realmente absurda. A luz precisa atingir o wafer com precisão atômica. Isso significa que o braço robotizado que insere os wafers na máquina, as peças móveis que movimentam o wafer dentro da máquina, precisam o deixar no lugar certo com precisão atômica. Se tanto o wafer como um dos espelhos estiverem desalinhados para a esquerda ou direita, para frente ou para trás, ou levemente inclinado na medida de um fio de cabelo humano, o processo todo sairá errado. Somado a isso, se durante a exposição a máquina vibrar ou estremecer só um pouco, a exposição sairá errada. Se houver presença de ar, umidade, eletricidade estática ou campos magnéticos, a exposição sairá errada. Por isso que um novo conceito de mecatrônica para as diversas peças móveis da máquina teve de ser desenvolvido, para que elas se mexam com absoluta precisão. No site da Zeiss, eles dizem que o mecanismo motorizado que alinha esses espelhos pode os alinhar e permitir que daqui da Terra eles reflitam uma luz e acertem uma bola de ping-pong na superfície da Lua. Os espelhos da Zeiss, para além de serem feitos com algo em torno de 40 camadas uma por cima da outra de molibdênio e silício alternados, são polidos com uma precisão inferior a 0,1 nanômetros. Além de contarem com sensores de temperatura e deformação em tempo real, controlados por inteligência artificial. Tudo nessa máquina funciona com uma precisão extrema, por isso que é tão caro e complexo. E essa máquina produz os chips que ditam o avanço tecnológico do mundo moderno, como os avançados chips da Nvidia, que são os responsáveis por dar vida ao ChatGPT, os chips dos smartphones mais modernos, a tecnologia 5G, carros autônomos e elétricos, a automação industrial e muitas outras áreas são beneficiárias diretas da tecnologia de chips de 3 nanômetros, feitos por aquela que é tida como a máquina mais importante do mundo.